Você que está em casa neste momento, você que está nos acompanhando em nossas redes sociais, hoje é um dia especial para nós e eu, Robson Pinheiro, venho conclamar a vocês para nos unirmos. Eu estou falando de você que é católico, você que é evangélico, você que é umbandista. Hoje nós precisamos da ajuda de vocês para formarmos uma grande corrente. Você que é praticante do candomblé, você que é esoterista, você que é espiritualista, está na hora de nos darmos as mãos, está na hora de nos unirmos para que possamos ajudar o mundo, ajudar a Jesus a levar o socorro para a humanidade, para o nosso Brasil. Está na hora de unirmos as forças, nós os guardiões, vocês que são os nossos agentes, vocês que são nossas mãos, nossos braços. Porque do lado de cá, sozinhos, nós podemos fazer muita coisa, mas não tudo. Vocês, do seu lado, podem fazer muita coisa, mas não tudo. Mas unidos podemos muito mais. Eu venho aqui em nome da equipe de 7 Encruzilhadas, em nome da equipe de Veludo, de Tiriri, de Marabô, em nome da equipe de Caboclo-chefe Tupinambá, que aqui me envia, em nome de Caboclo Roxo, dos Juremeiros, em nome de todos os povos das matas, das cachoeiras, das pedreiras, em nome do povo das Campinas, em nome de todos os povos das águas doces, das águas salgadas, das águas que descem dos céus, para evocar e convocar aqueles que trabalham no bem em nome dos sagrados orixás, para convocar aqueles dentre vocês que queiram dar as mãos, que estejam dispostos, principalmente, a derrubar essa barreira que separa o ser humano, que compartimenta a humanidade entre rico, pobre, entre ateus e crentes, católicos, protestantes, umbandistas, espíritas, candomblecistas. Precisamos agora mais do que nunca derrubar essa barreira. Assim como no passado vocês derrubaram a barreira, o muro de Berlim, num momento especial da humanidade, representando um salto na história humana. A mensagem que este momento traz para a humanidade é de derrubar barreiras, dar as mãos, nos unirmos. E nesse momento eu falo da união dos dois lados da vida. Nós, os vivos imortais, e vocês, os que permanecem vivos em corpos físicos, nos darmos as mãos, unindo a nossa fé, unindo a sua crença, num único propósito de auxiliar a humanidade. Nós, os guardiões do mundo, aqueles que estamos à frente desta batalha, inspirando os cientistas, inspirando os pesquisadores, inspirando e conduzindo os médicos, inspirando e conduzindo e protegendo os ministros da saúde em todos os países que estão tentando segurar nas suas costas o peso sagrado da responsabilidade. Nós que estamos à frente nos hospitais, usando as mãos dos médicos e dos enfermeiros, e das enfermeiras, e das faxineiras, e dos serviçais,
usando a voz daqueles que estão clamando para que vocês possam se unir nessa cruzada do bem para a preservação da vida. Nós clamamos vocês. Que chame os seus orixás, os seus santos, que chame os seus mestres ascensionados, que chamem Jesus, nosso sagrado Pai Oxalá, que chamem vocês qualquer um e qualquer nome que represente o sagrado e o divino para a sua fé, que clamemos a Maria, aos anjos, a Gabriel, a Miguel, o chefe das milícias celestes, a quem representamos. Clamemos quem quer que seja, mas nos unamos, porque este país nunca antes enfrentou um momento de uma crise tão grave. E essa crise que reflete em várias instâncias da vida e que em breve irá refletir em instâncias sociais de uma maneira como vocês ainda não experimentaram. Mas também uma crise que vai convidar o povo brasileiro a se unir e mostrar o valor que vocês têm. Que mostrar o valor que vocês poderão demonstrar neste momento, que é a característica nobre e, eu diria, quase única do povo brasileiro, de se unir, de alegrar mesmo em meio à crise, de desenvolver a fraternidade, a perseverança em lutar pelo bem, desenvolver esta humanidade que, além de sermos seres humanos, ou no corpo ou fora dele, precisamos nos humanizar também. E viemos fazer essa convocação, portanto, a você da sua fé religiosa. Você que não tem fé, você cuja fé é a ciência, você que abraça a ciência como a religião do futuro, e você que deposita a fé naqueles que estão à frente da ciência, para que sejam dinamizadas as energias, ampliados os horizontes, clareados o pensamento e a intuição. Nós os chamamos agora para que possamos estar juntos durante este tempo. Eu falo em nome dos guardiões da humanidade. Sou eu, Marabô, em nome daquele que pode mais. Nós aproveitamos, então, esta live para convidar vocês todos que estão conosco para fazermos algo diferente hoje. Nós queremos iniciar a live já imediatamente fazendo uma limpeza energética intensiva nos seus lares, com as suas famílias, em vocês. Nós vamos utilizar os recursos da apometria. E neste momento eu convidei e convido aqui o meu editor, Leonardo Moller de Oliveira. Leonardo, ele é o maior divulgador hoje da apometria. Ele fez comigo o curso de apometria disponibilizado no site dos Guardiões. E Leonardo Moller coordena 2 reuniões de apometria na casa de Everilda Batista, na Clínica Holística Joseph Gleber. E eu convido para que vocês possam participar com pensamento, com coração, porque nós vamos juntos fortalecer e canalizar essa energia com a certeza de que os espíritos, de que os nossos guardiões superiores estarão com vocês agora, porque nós precisamos que vocês também atuem mentalmente para que essa limpeza energética possa fazer efeito. Nós estamos agora com 900 pessoas conectadas conosco. 900 pessoas, 918 pessoas conectadas, e nós iremos fazer essa limpeza energética. E aproveite nesse momento para avisar seus familiares para estarem conectados conosco, porque no final, além da limpeza energética, no final
desta live, nós faremos um campo de força e de proteção com os recursos da apometria, um campo de força e proteção envolvendo vocês que estão conosco para fortalecer a defesa imunológica de todos nós, imunidade física, energética e espiritual. E eu vou convidá-los, quem participou comigo da primeira live, Leonardo Moller está aqui, ele estava nos bastidores aquele dia. Nós vamos cantar a música que cantamos no primeiro dia que eu falei com vocês, que Maria de Nazaré inspirou os cristãos no primeiro momento a cantar. E enquanto a gente canta essa música, nós vamos pedir que vocês se conectem mentalmente para que os guardiões levem até vocês essa energia e façam essa limpeza energética no seu lar, na sua casa, junto àqueles que você ama. E Leonardo Moller, você conduz para nós. Eu queria aproveitar apenas antes e esclarecer que nós tivemos, antes de Robson falar da técnica apométrica e do que a gente vai fazer, bom, uma alegria, obrigado pelo convite, mas nós tivemos Marabô conversando conosco e só para, né, ele se identificou por meio da mediunidade de Robson Pinheiro, é um espírito, né, um dos guardiões, né, dos chamados Exus, e fez essa convocação, o Robson, toda importante, eu estou dizendo para ele, porque o Robson não sabe nem o que ocorreu, muito menos o que o espírito disse. E a apometria, quando o Robson diz assim que é o maior divulgador, ele quis dizer no nosso contexto, assim, né, evidentemente, não longe de mim qualquer outra pretensão, mas a apometria é uma técnica de magnetismo, né, uma pesquisa iniciada nos anos 60, por Lacerda, um médico gaúcho, né? Então, para quem não conhece, e ela usa o ritmo, ela usa a marcação de tempo para a gente fazer uma série de processos assim com magnetismo, como o Robson falou. Sim. E agora vamos fazer limpeza energética, não é? E vocês têm que participar mentalmente para que essa energia possa ser sustentada na hora que o Leonardo der os comandos. Com certeza, e além disso, não só é preciso participar mentalmente, mas é preciso colocar garra, vontade, emoção, força na hora que eu for dando as orientações, o que a gente chama de comandos, porque é essa garra, a emoção, a força que dá sustentabilidade ao que quer que a gente vá fazer. Nesse momento, uma limpeza energética inicialmente. É um momento muito oportuno, né? Esse chamado que Robson está fazendo coincide ainda com um chamado que vários pastores e vários protestantes das mais variadas denominações têm feito entre hoje, né, amanhã, sábado e domingo, para jejum, oração, né? Nós estamos, essa live é no dia 3, né? Hoje dia 3 de abril, então amanhã 4, domingo 5, né? Está sendo feito todo um chamado. Todo mundo, né? Então, todo o Brasil. Como você disse, é um momento, aliás, não foi você quem disse, o Marabô que falou, da gente quebrar as barreiras, né? E ele usou como simbolismo assim, o momento do Muro de Berlim, Robson, sendo rompido, né? Como esse momento de quebrar barreiras, né? E unir-se na hora do desafio. E principalmente comum. Agora, nesse desafio do coronavírus, né? Todo mundo com emoção muito abalada, tenso, né? angustiado. E né? aí é o momento da gente suavizar isso e nós queremos dedicar esse momento para você e logo após eu continuarei falando. E conforme eu disse, ao final nós retornaremos de novo com os comandos de apometria para fazermos os campos de força, de proteção. Estamos com 1.009 pessoas já conectadas conosco, então você que chegou agora, nós faremos campos de força, barreira de proteção ao final e agora nós faremos limpeza energética com comandos de apometria. Entre uma coisa e outra eu vou falar com vocês. E eu gostaria de convidá-los então para a gente começar a cantar aquela música que Maria de Nazaré inspirou aos primeiros cristãos, quando eles estavam no circo de Roma, prontos a ser entregues para os leões. E aí Maria inspirou primeiramente a Celina, uma garota de 9, 10 anos de idade, e ela começou a cantar dentro das celas e foi contaminando as pessoas com a sua música. E quando Nero deu a ordem para que os cristãos, que se abrissem então as portas da prisão, os cristãos entraram de mãos dadas no círculo, no Coliseu Romano, todos cantando. Shalom Aberei, Shalom Aberei.
Shalom. Em Israel, Shalom, Shalom. Israel representa toda a terra. Vamos juntos nos conectar com essa música. Shalom Aberem, Shalom Aberem, Shalom em Israel, em Nesse momento, então, Israel, mentalizando. Shalom, Shalom Aberem, Shalom. Mentalizando nesse momento agora, então, a residência, o local onde estamos em torno de nós, de cada um de vocês, cada um de você que nos assiste agora e une o psiquismo agora a esse esforço, a essa oração, a esse pedido, a esse movimento de energia, a essa limpeza energética. Agora, pedindo as forças da natureza, em particular a força da água salgada, agora com ondinas, com sereias e tritões, com seres da natureza, pedindo agora que os emissários de Jesus possam, que os espíritos possam comparecer agora, penetrar nas residências e envolverem uma limpeza energética cada um de nós, o espaço, a residência, agora em 1, 2, envolvendo em turbilhão, trazendo a força da água salgada, a fonte de toda a vida, agora, o berço onde a vida na terra começou, nesse instante, nas ondas do mar agora. A mãe Iemanjá, então, nesse momento, lavando e levando para o Mar Negro, o Mar Sagrado, levando para as profundezas do oceano, na sua força de repuxo. Agora, em 1, 2, 3, agora, lavando em torno de nós agora, 4, lavando em torno de todos aqueles que vêm à nossa mente, lavando, 5, 6, lavando agora, em turbilhão, 7, lavando, agora juntos, 8, numa grande corrente agora, rogando ao alto, e na união com os espíritos, agora, comandando as forças da natureza com autorização do alto, em 9, 10, lavando em turbilhão agora, lavando, recolhendo toda a emoção densa, desconexa, agora mudando o clima emocional e o panorama mais uma vez. 1, em turbilhão com dinas, sereias e tritões, com a força da mãe Iemanjá, agora levando para o berço de toda a vida, para o fundo do mar todo o peso e devolvendo ou tornando a atmosfera muito mais agradável. Em 2, 3, a onda calma agora, trazendo serenidade e equilíbrio. Em 4, lavando. 5, 6, lavando. Em 7. Nós, nesse momento, que estamos fazendo a visita aos lares de vocês para fazer essa limpeza energética, a pedido dos guardiões superiores, nesse momento que Leonardo conduziu através do comando de apometria. Esses são comandos que, ao dar esses comandos, os guardiões acionam nesse momento elementos de limpeza energética junto ao seu lar, a sua família, as pessoas que você ama junto a você. E ao final da nossa live, nós faremos de novo comandos de apometria e nós iremos
a partir de então após essa limpeza, faremos campos de proteção, de defesa para aumentar a imunidade energética, emocional. Ao final, esses campos de força ao final da live, serão feitos da mesma forma que fizemos aqui. Jesus foi o grande enviado das estrelas. Antes mesmo que a terra fosse formada pela sua mão divina e daqueles que participam desse grupo crístico, Jesus já detinha o planejamento do futuro planeta que seria formado e do futuro planeta que mais tarde ganharia o nome de planeta Terra. Antes mesmo que a nebulosa solar existisse, ele se posicionou num determinado quadrante do espaço. E ali, ele deleitou-se ante os projetos divinos para a humanidade que habitaria o terceiro planeta do sistema solar que estava se formando. Mais de 4 bilhões de anos atrás, ele concentrou o seu pensamento divino e estendeu a sua aura no espaço entre mundos. E medindo as dimensões da sua própria aura, ele estabeleceu os limites do futuro sistema solar, do qual ele era aquele dos seus formadores, o seu arquiteto, o condutor divino da evolução nos futuros mundos que aí seriam formados. E nesse momento ele concentra o pensamento e começa a aglutinar no espaço. Em determinado recanto da Via Láctea, ele começa a aglutinar os fluidos dispersos no espaço em torno da sua mente divina. Conta-nos as tradições do mundo espiritual que neste momento, um momento não definido e não contado pelo relógio humano, porque não existiam ainda, quando o Todo-Poderoso deu a ordem e soou o momento apropriado na ampulheta do tempo, ele derramou o seu pensamento por inteiro naquela nebulosa que se formava na aglutinação de fluidos que se formavam em torno de si, do seu pensamento crístico. E no momento que Jesus derrama-se por inteiro dentro dessa nebulosa, ela explode no espaço entre mundos e dá início a uma era nova neste recanto da Via Láctea, formando inicialmente o nosso Sol e depois evolucionando em torno dele lentamente na contagem de tempo humana que veria mais tarde. Ele foi formando planeta a planeta do sistema solar. E foi num determinado momento em que o espírito crístico se dirigiu para o terceiro mundo deste sistema nascente. E aí se concentrou a sua atuação e a sua atenção. Porque o terceiro planeta deste sistema solar guardava um destino muito especial. Ele estaria localizado no entroncamento muito especial da Via Láctea e pretendia o Cristo, portanto, neste momento, ele pretendia reunir neste planeta representantes de vários mundos, espíritos decaídos de outros orbes, de outros planetas, para aqui viriam então reencarnar, porque aqui seria reunido vários filhos de Deus dispersos pela Via Láctea. Jesus então passa a dedicar o seu pensamento amoroso a este planeta. E desde o início da formação da nebulosa solar, ele é o divino timoneiro que traz o leme da embarcação planetária em suas mãos. E formou-se a terra, e formou-se a lua, e formou-se o dia e a noite, e formaram-se os reinos. E ele vem acompanhando desde o reino mineral, quando a mônada divina assume uma forma não apreciável aos nossos olhos e não perceptível,
ainda hoje imperceptível aos laboratórios humanos e aos instrumentos humanos, a mônada se consolida, se materializa e começa a sua evolução, abençoado pelos olhos deste ser, que mais tarde seria até mesmo considerado Deus, ou um Deus entre os deuses planetários. Aquele poderoso ser que conduz até hoje como autoevolutivo, autoconsciente, conduz a nossa Terra e sabe exatamente onde ela chegará. Chegou o tempo, então, em que deveria ser lançado o projeto deste ser autoevolutivo encarnar no seio desse planeta. Começou-se, então, a fazer o planejamento sideral de um futuro corpo, de um corpo especialmente concebido para que ele pudesse aqui se corporificar entre nós, porque não poderia ser qualquer corpo, porque nenhum corpo comum, igual ao nosso, sem que fosse feito um planejamento, um escrutínio de DNA, de células e de tudo que comporia esse corpo, um corpo comum como o nosso não poderia conter a alma cândida e elevada de um ser das estrelas. E eis que começou a ser feita a seleção genética em 14 gerações, desde Davi até José. A seleção genética para compor o futuro corpo desse ser extraordinário que aqui viria para reencarnar. Mas não poderia ter também qualquer mãe da terra, porque as mães originárias da terra não tinham capacidade amorosa e intelectual de conduzir esse ser na primeira infância e na adolescência para que ele pudesse ser orientado na condução do seu psiquismo extraordinário, para que o corpo físico não viesse a desfalecer antes da hora. Precisaria de um espírito de natureza virginal. E eis que vem de uma constelação próxima da Terra um espírito feminino, de alma imaculada, feminina, que vem envolvido na luz das estrelas, coroada com as estrelas da Via Láctea, e aqui se materializa na Terra. Aqui se materializa através da reencarnação. E ela traz a incumbência de ser a mãe, uma mãe especial, de um espírito, de um ser também especial. Contam-nos os espíritos superiores que Jesus demorou 1000 anos antes de reencarnar, para reduzir a vibração do seu espírito, para revertir-se cada vez mais de fluidos terrenos, até estar num grau apropriado de materialidade, a fim de ser conduzido ao útero de Maria de Nazaré, e aqui reencarnar, e aqui consolidar o seu trabalho divino. 1000 anos para a redução do seu espírito, para que ele pudesse se envolver-se em camadas e camadas dos fluidos do mesmo planeta que ele ajudou a formar milhões de anos atrás. E vejam o planejamento divino. Eu quero dizer para vocês que nada acontece nesse planeta, absolutamente nada, que não tenha sido planejado, que não tenha sido permitido, que não tenha um fim, uma finalidade útil, embora nós muitas vezes desconhecemos a finalidade e muitas vezes a nossa fé muito pequena nos faz duvidar desse planejamento. Existe um arquiteto que fez o desenho arquitetônico da história da Terra e dos eventos que iriam suceder-se ao longo dos séculos. Jesus, então, chega o momento dele materializar-se, corporificar-se entre os humanos, né? E neste momento, que é extraordinário, Paulo de Tarso mais tarde falaria na sua epístola aos Efésios que ele, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Todo-Poderoso. Ele sendo um Deus, um ser poderoso, não teve por usurpação querer ser o Criador. Mas ele assumiu uma forma humana entre os humanos. E neste momento cumpre-se o papel daquele espírito virginal que resolveu acolher Jesus em seu ventre, porque ela iria conduzir essa criança. No momento em que
Jesus estava para nascer. Eis que os espíritos superiores de mundos da Via Láctea, que hoje e que mais tarde, considerando aquela época, mais de 1.800, 2.000 anos depois, seriam chamados de extraterrestres, de exoconsciências, resolveram sair das suas habitações, os seres redimidos de Sírios, de Antares, de Aldebaran, de Andrômeda, os seres redimidos da Via Láctea, se dirigiram os olhares para a Terra, porque estava para nascer ali aquele que é o administrador do sistema solar. Aquele que é um dos espíritos crísticos que coordena o destino da nossa galáxia, uma superconsciência crística, uma superconsciência cósmica, que de tão grande que foi e que é a natureza do seu espírito, de tão grande a aura desse ser imortal. Caso ele estivesse ou esteja no centro do Sol, a sua aura chega até o último dos planetas, porque ele mediu a dimensão do planeta de acordo com a dimensão da sua própria aura. Imaginemos então a grandeza desse ser extraordinário. Os seres redimidos da Via Láctea, então, se juntam e vêm à Terra, sendo percebida a presença deles como a luz, como a estrela que guia os representantes dos reinos do mundo até a manjedoura, porque ele transformou a manjedoura simples e humilde da Galileia no trono, através do qual ele se sentaria, ele choraria, e através do choro de uma criança lá em Nazaré, ele iria dominar sem usar espadas. Tudo fora divinamente planejado. O espírito Alex Arthur, o indiano, nos descreve então a personalidade lúcida deste homem das estrelas. Jesus não era um espírito da terra, ele era um ser das estrelas. Hoje talvez vocês chamem de extraterrestre, de uma exoconsciência. No conceito dos espíritos superiores, ele era muito mais do que isso. Jesus era um dos poucos espíritos, componentes de uma estrutura de seres, de superconsciências que na nossa galáxia, segundo constam os arquivos do mundo espiritual, só existem 5 espíritos na categoria de Jesus em toda a Via Láctea. Imaginemos uma Via Láctea com mais de 100 bilhões de sóis e os seus outros tantos de planetas, só 5 espíritos na categoria de Jesus. Ele então se materializa na Terra e a partir daí ele começa a interagir. E os espíritos da Terra vêm até ele. Vêm os representantes do reino, dos reinos da Terra. Também vêm os representantes de todas as classes sociais, desde as mais elevadas às mais simples, porque na manjedoura foi também visitar o pastor de ovelhas, aquele homem do povo que foi também presentear Jesus, reverenciar o Rei das Estrelas, enquanto no plano astral, no plano espiritual e no plano dos mundos habitados, havia um notório interesse no que ocorria na Terra. Não era um mundo comum, não era um planeta qualquer, porque se aqui na Terra, se este planeta foi construído com esse objetivo e aqui foi escolhido para que o maior governante da Via Láctea pudesse aqui se materializar, é porque havia um destino traçado pelo Todo Sábio, pelo Todo-Poderoso, para a história que desenvolveria no planeta Terra. Aqui é um entroncamento energético perfeito, escolhido pela divina providência. Então, temos que confiar que existe um planejamento para que a Terra atinja o seu objetivo final. Mesmo que os defensores do Cristo, aqueles que transformaram a ciência do seu ensinamento em religião e transformaram o seu ensinamento em religiosidade, mesmo que estes não consigam ainda agora, depois de 2000 anos, não consigam representá-lo bem, criando barreiras aqui e acolá, Jesus investiu na Terra não para deixar a Terra sozinha. Jesus investiu na Terra sabendo que tinha um planejamento. E aí vocês poderão acompanhar isso comigo quando nós abrimos o livro do Apocalipse.
O livro do Apocalipse, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, o Apocalipse foi o único livro de toda a Bíblia. É o único livro cuja autoria é atribuída direta a Jesus. Todos os outros livros são atribuídos a profetas, a reis, aos apóstolos, a discípulos. Mas Apocalipse já inicia falando, livro da revelação de Jesus Cristo, a quem ele propôs escrever ao seu servo João, através do qual ele vai revelar as coisas que brevemente irão acontecer. Olha que extraordinário, ele vai revelar as coisas que irão acontecer. Isso nos leva a lembrar o pensamento do Espírito Joseph Kleber, que recentemente foi divulgado uma live dele, e ele fala que Jesus deixou um roteiro para nós. Olha, um roteiro é algo preparado. Então as coisas, os acontecimentos na Terra não vêm por acaso. Nós podemos não entender o que está acontecendo. Isso se deve à nossa visão que é limitada, que por muito tempo, por muitos anos, por muitos séculos, nós só nos atemos às questões espirituais quando a situação aperta. Quando vivemos momentos de crise. Por outro lado, a gente pode pensar que a crise também tem essa função de nos despertar e trazer para o lado espiritual. Jesus não abandonou. Desde os primeiros momentos em que ocorreram pestes e doenças na humanidade, os momentos em que ocorreram terremotos, maremotos, vulcões, tsunamis, em todas as latitudes, em todas as épocas, ele estava por trás dos acontecimentos, enviando os seus emissários, aqueles que o representavam o tempo inteiro. E o mundo conheceu pessoas maravilhosas que vieram aqui, mas pessoas que se envolveram. Nós nos lembramos daquelas mulheres que conviveram com Jesus, que foram arrancadas da prostituição e que não esperaram ficar de braços cruzados no conforto do cenáculo, como ocorreu mais ou menos com os apóstolos inicialmente, que ficaram ali presos no cenáculo com medo de se exporem em nome do Cristo. E só mais tarde que tiveram a ousadia, estimulados por Paulo de Tarso, com a sua mensagem, com sua intrepidez de bandeirante do Evangelho, em se expor em nome do Cristo. Nós vemos então Maria de Magdala, depois daquele encontro memorável com Jesus na casa de Pedro, quando ela se queda diante de Jesus, conta-nos o Espírito Estevão, numa palavra maravilhosa que ele escreve no livro Mulheres de Evangelho, que quando Jesus estava à porta da casa de Pedro, e que a multidão ainda estava mais ou menos por ali, e Maria sorrateiramente, Maria de Magdala, consegue avistá-lo, ela se queda aos pés de Jesus, dobra os joelhos, e ela, ao olhar para Jesus, vê que os seus cabelos amendoados refletiam os raios do pôr do sol. E ela nunca mais se esqueceria deste homem, da fisionomia deste homem chamado Jesus. E eu quero chamar a atenção de vocês, dessas mais de 1.600 pessoas que estão conosco aqui. Você que é católico, você que é evangélico, você que é umbandista, você que é praticante do candomblé, você para quem a personalidade magnífica de Jesus tem uma representatividade independente de como o chamemos. Se o chamemos de Jesus, ou o chamemos de Oxalá, ou algum outro nome, ele representa a síntese de tudo de bom que a humanidade tem. E ele representa aquele que nunca nos abandona. Nós vamos ver então Maria de Magdala, após o encontro extraordinário com Jesus, e quando Jesus depõe o corpo com os braços abertos na cruz, ao invés dela se recolher, como era de esperar, que muitos fizeram, com medo de se expor, Maria de Magdala se lança como voluntária do trabalho do Cristo, sem medo de se contaminar. Ela vai para o Vale dos Leprosos e adota aquelas pessoas que naquela época tinham mal de Hansen, ou a lepra, como era conhecido naquela época. Os adota no seu coração sem medo nenhum. Ela abre os braços, adota o sofrimento e os sofridos, para conduzi-los mais tarde aos braços de Jesus. Nós vamos ver a mulher hemorroísa, aquela que tinha mais de 12 anos com fluxo de hemorragia.
Na hora que Jesus passa e os apóstolos tentam proteger Jesus para que ninguém pudesse chegar, porque a multidão era imensa, ela procurava um jeito de chegar próximo de Jesus. E nesse momento, quando ela via que não tinha jeito por métodos naturais, a sua fé era muito maior do que a fé de muita gente ali somadas, ela se lança, se joga, ela pula em cima de Jesus. E Jesus dá um passo à frente e a mão dela toca as fímbrias das vestes de Jesus. O toque em que ela extrai fé de onde não existia, talvez onde tinha sofrimento. Ela consegue arrebanhar a energia de Jesus. E Jesus reconhece, ele fala, sinto que de mim saiu poder. Sinto que de mim saiu virtude nesse momento. Ele reconhece que não foi ele, não foi o próprio Cristo que iria curar aquela mulher, mas a fé da mulher extraiu o poder divino e arrancou de Jesus com a sua fé. Neste momento que eu acho extraordinário, os apóstolos falam assim, Senhor, mas todo mundo está te acotovelando, tocando em você. Ele fala assim, não, mas alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou de maneira especial, porque saiu o poder de mim. A mulher, com pouco de fé que tinha, ela não esperou ser curada por Jesus, ela pulou e se jogou em Jesus, e os dedos dela tocaram de leve as vestes de Jesus, e ela extraiu de Jesus o poder e foi curada. E Jesus fala, nem em Israel eu vi uma fé tamanha. E fala assim, a tua fé, mulher, foi que te salvou. Quantos de nós que dizemos seguir Jesus e ainda estamos duvidando? Nós que adoramos Jesus, nós que reverenciamos nosso Pai Oxalá, aqueles que reverenciam os sagrados orixás da Umbanda, que reverenciam os seus guias e ainda ficam com medo de serem deixados ao léu, diante das dores, das lutas, das dificuldades, ou quem sabe mesmo do desafio do coronavírus. E esse momento em que a mulher hemorroísta se joga aos pés de Jesus, nos dá uma grande lição. E sabe por quê? Não porque ela foi curada somente, não porque ela extraiu o poder de Jesus. Sobretudo, segundo Estevão, no livro Mulheres do Evangelho, porque depois desse encontro com Jesus, ela não se queda em casa, ela não fica parada, ela não fica paralisada em casa. Ela sai para as ruas, ela vai para outro recanto e começa a adotar crianças, meninas pobres. E ela funda um lar próximo de Jope, da cidade de Jope. E ali próximo, ela desenvolve um trabalho extraordinário adotando essas meninas novas que não tinham mais lares. Maria de Magdala, a mulher hemorroísta. Depois Pedro, talvez envergonhado pelos exemplos das mulheres extraordinárias que seguiam Jesus, junta-se a Tiago e funda a Casa do Caminho, numa estrada que levava a Jerusalém. E aí ele abriga as pessoas necessitadas, não cruzando os braços, nem tendo medo de se envolver, porque quem ama se envolve, quem ama participa. E esta sempre foi a posição deles. Esse Jesus extraordinário, gente, que veio aqui, esse homem extraordinário que muitos consideram Deus, que muitos consideram um ser especial, outros que consideram governador do poder oculto do mundo, ou governador planetário, ou que os chamam de Oxalá, meu pai, epa babá, aquele que nos ama e que envolve conosco. Este Jesus extraordinário sempre inspirou os seus seguidores a se envolverem. Inspirou seus seguidores a saírem de casa, a não cruzarem os braços e ajudar os que sofrem, de alguma maneira ajudar. Eis que surge, o tempo passa e surgem outros emissários de Jesus. Ali no Poverello de Assis, nós vemos Francesco Bernardone se materializando. Reencarnação de João Evangelista, reencarna agora com Francisco de Assis. E ali ele também sai de casa, ele deixa a zona de conforto do seu lar, que fora rico, de todos os bens que ele tinha na época, o que representava o melhor do melhor, o creme de la creme da sociedade do Poverello de Assis. E aí ele se joga no meio do povo e vai representar aquele que ele ama no meio da multidão. Nós vemos depois ali próximo na Espanha, em Ávila,
Teresa d'Ávila se materializando, representando a própria Maria de Magdala, que não contente em ter adotado os leprosos, não contente em se envolver com os que mais sofriam, resolve se materializar através da reencarnação para dar testemunho do seu amor a Jesus. Uma mulher extraordinária que passa fazendo o bem, que sai do convento, das irmãs carmelitas dos pés descalços, das irmãs de todas as eras, das irmãs, seja lá de qual confissão seja, e ela sai e se envolve e foge para dar mantimentos para as pessoas. Mais tarde nós temos outros nomes que vêm aqui na Terra. Quem sabe podemos lembrar de Teresa de Calcutá, a própria Teresa d'Ávila, que reencarna como Teresa dos pobres, Teresa de Deus, Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá, que relembrava nas suas atitudes a mesma atitude de sua encarnação anterior, que fora Maria de Magdala, depois Teresa d'Ávila e agora Teresa de Calcutá, representa Jesus entre os pobres mais pobres. E ela chega a falar que se um dia ela fosse chamada de santa, ela queria ser chamada de santa da escuridão. Porque ela fala assim, os céus ficam para os santos e os papas. Eu estarei no meio daqueles que sofrem. Eu quero estar enxugando as lágrimas das pessoas. E lembramos algumas passagens da vida dessa mulher extraordinária. Quando Lady Diana, ela chega perto de Teresa de Calcutá e pergunta para Teresa, irmã Teresa, qual que é o conceito, qual que é o pensamento que você tem a respeito desse trabalho que você realiza? Teresa de Calcutá fala, Lady Di, eu sou apenas um papel rasgado que Deus escreve com lápis quebrado a palavra amor. Essa era Teresa de Calcutá que deu o seu testemunho de não ficar presa junto às irmãs do convento. Nós podemos lembrar de outros, nós podemos lembrar, quem sabe, aqui de Irmã Dulce. Nós podemos lembrar de pessoas mais contemporâneas, de Divaldo Pereira Franco, que constrói a Mansão do Caminho. Nós lembramos de outros seres especiais, e de uma maneira especial de Francisco Cândido do Amor Xavier, que ontem faria aniversário estando encarnado entre nós, que deixou o seu exemplo muito grande. Nós podemos lembrar de Dom Helder Câmara. Nós queremos lembrar de Mãe Menininha do Gantuá, que representando os orixás sagrados da Umbanda, fez um trabalho extraordinário no candomblé, abrindo as portas do candomblé para que as pessoas pudessem entender melhor e vários exemplos que ela deu a todos nós. Nós lembramos de Olga de Alaqueto, que transformou Alaqueto numa referência social para os povos da Bahia, para os baianos e para todo o Brasil, hoje representando para nós, né, um grande exemplo de humanidade e de fé. Nós podemos lembrar de Pai da Mata, de Mata e Silva, que os nossos amigos umbandistas conhecem, que tão bem representou os orixás na terra, fazendo, né, uma união de várias pessoas em torno de um conhecimento codificado, a primeira codificação da doutrina umbandista, e que representou a caridade, não cruzando os braços diante dos que sofrem. E você e eu, que estamos aqui. Hoje nós vivemos num momento especial, o momento da internet. Quero convidar vocês, porque na terça-feira eu farei uma live aqui, fazendo uma proposta de você transformar essa quarentena sua em algo útil. Nós temos aqui hoje conosco, temos comigo o Leonardo Moller, que é o editor da Casa dos Espíritos. No final, o Leonardo vai fazer mais comandos de apometria para que possa auxiliar-nos com campos de força e proteção em torno de você, da sua família, em torno das pessoas que aqui estão presentes, que estão conectadas. Então, por favor, clique aí no sininho para você ser chamado na hora certa, para você ser lembrado, porque teremos outras lives e eu vou chamar o Leonardo, assim como ele participou fazendo a limpeza energética no início, ao final fará campos de proteção para aumentar nossa defesa, nossa imunidade energética, física e espiritual. E eu quero voltar à história desse ser extraordinário chamado Jesus.
2020. Nós sobrevivemos à peste negra. Nós sobrevivemos a 2 guerras mundiais tenebrosas. Nós sobrevivemos à Guerra do Golfo, à Guerra Fria. Nós sobrevivemos a várias pandemias, a AIDS, que quando surgiu, abalou profundamente as estruturas da humanidade. Na H1N1, H1N5 e outras pandemias. E você acha que Jesus vai te abandonar agora? Você acha que os sagrados guias e orixás vão te abandonar? Ora, se desde a formação do planeta Terra ele sustenta em suas mãos o destino da humanidade e traçou ali no livro do Apocalipse um roteiro para dizer das coisas que iriam acontecer. E se ele avisou, é porque ele estava atento a tudo aquilo que aconteceria. Eu quero chamar nesse momento a você que é um bandista para estar conosco, fixando o pensamento em Oxalá, fixando o pensamento em Maria de Nazaré, ou a nossa mãe Oxum, ou a nossa mãe Iemanjá, conforme o recanto do Brasil em que você está e que faz essa ligação espiritual entre uma e outra. Neste momento eu quero chamar você que é praticante do candomblé para evocar os seus orixás, os seus guias, para estarem conosco agora. A você que é espírita, para fixar o seu pensamento nas forças soberanas da vida. A Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, a quem evocamos em nome de Deus e de Jesus, ao espírito de Joseph Kleber, que está aqui presente, ao espírito Jamara, ao espírito Vatab, Kiev, Dmitri, todos os guardiões superiores. A você que é universalista, vamos chamar todas essas forças, energias, todas essas energias vibradas e em vibração, para que possa estar conosco agora, porque nós vamos vibrar pela sua família. Nós vamos fazer em torno de você um campo de força e de proteção. E pedir a este Jesus extraordinário, este governador espiritual do planeta Terra, para que possa, através de você, canalizar esta energia para a sua família, para a família brasileira. Que vocês que são do Colegiado de Guardiões da Humanidade, que estão conectados conosco aqui nesse momento, vocês que são do Colegiado Farroupilha, do Rio Grande do Sul, vocês que são do Colegiado Redentor, do Colegiado de Niterói, do Colegiado Liberdade em Minas Gerais, vocês que são do Brasil Central, vocês que são do Nordeste, vocês que são do Espírito Santo, vocês que estão em todas as partes do Brasil, vocês que estão neste momento na Europa ligados conosco, de Portugal, da Alemanha, da Suíça, da Grécia, vocês que estão em vários lugares, vocês que estão se reunindo, vocês que são do colegiado online, temos agora mais de 1.300 pessoas conectadas conosco, vocês que são do colegiado online, eu quero que vocês, neste momento, que o Leonardo for aglutinar essa energia através da apometria, que vocês trabalhem conosco, trabalhadores do Brasil, você que é um bandista, nós precisamos de vocês. Você que é católico, precisamos de você. O Brasil nunca precisou tanto de vocês. Como o Brasil, como o mundo precisa de Deus e de Jesus, sem que vocês nos ajudem, a energia será menor. Vamos, neste momento, nos unir em pensamento, em oração. Vamos evocar essas forças superiores do bem e da luz. Em nome de Deus e de Jesus, eu peço ao Leonardo que possa conduzir, nesse momento, os campos de defesa pessoal e todos esses grupos aqui, presentes e representados na internet, nos auxiliem para que vocês sejam antenas repetidoras e amplificadoras desta energia. Leonardo. Olha eu, olha eu, Pai João de Aruanda, olha eu, olha eu, Pai João de Aruanda. Olha eu, Pai João, que desmanche
lancha demanda. Olha eu, Pai João, que desmancha a demanda. É em nome de Deus e em nome de Jesus que nesse momento, rogando a força que vem do alto, agora, a bênção que desce para os nossos lares, para cada um de nós, para a nação brasileira, desce sobre a humanidade, sobre as obras da civilização, nesse momento rogando a força em proteção, visualizando uma pirâmide de base quadrada, um campo de força e de proteção, exudando agora as energias na mão dos guardiões, na mão dos soldados, dos emissários do alto, dos anjos do Senhor que penetram cada lar, cada recôndito nesse momento, envolvendo e colocando a nossa energia em força, em proteção em torno de nós, de nossos lares, daqueles que queremos bem, das autoridades, daqueles responsáveis pelo comando da nação brasileira, dos espíritos do alto que vem vindo, vem percorrendo agora e iluminando a nação brasileira e através dela os continentes todos e fortalecendo em proteção agora, em alfa, proteção, beta, agora neste momento iluminando essa pirâmide, gama, agora os vértices iluminados nas letras gregas, delta, e agora lá em cima, em epsilon, iluminando agora e ativando, agora iluminando essa pirâmide nesse momento. E fortalecendo mais uma vez, enrobustecendo a nossa criação mental junto com as equipes espirituais, iluminando e fortalecendo em proteção, na autoridade que vem do alto dos guardiões superiores, em alfa, beta em proteção, gama, agora em delta e lá em cima, epsilon, iluminando agora e fortalecendo em proteção agora. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom saber que você está aqui. Isto nos alegra muito, porque diante de todos que nos ouvem, que nos assistem, nós renovamos o nosso convite, porque precisamos desta energia na condução do colegiado de guardiões da humanidade. E não somente você, mas dando a oportunidade da reencarnação de vocês, para que você e o Marcos Leão possam conduzir de mãos dadas os nossos soldados, os nossos agentes de Cristo. Eu sou um dos menores representantes que estou a serviço do bem e da humanidade. Eu sou Vatab. E gostaria, inclusive, de que a minha fala agora pudesse ser compartilhada com você. E não somente caso algum de vocês que estão aqui ao lado queiram dirigir alguma pergunta, se eu puder responder, eu tenho alguns momentos com vocês que me foi permitido diante da batalha na qual estamos à frente e entregues a ela. Vatab, eu tenho sem dúvida, então, uma pergunta, é uma surpresa para a gente esse momento. O Vatab é o coordenador dos Guardiões da Humanidade, conforme nós sabemos na psicografia, os livros psicografados por Robson Pinheiro. Eu queria saber, Vatab, o que os espíritos, o que vocês estão fazendo nesse momento, como é que vocês têm conseguido, e as dificuldades eventualmente, certamente encontradas, no trabalho de proteção nessa grande
eu chamaria bolha de pânico, de susto, né? De tensão que o planeta vive de uma forma, na minha encarnação, sem precedentes, né? Mas que certamente vocês já conhecem de outros eventos, né? Na verdade, estamos trabalhando com foco principal nesse momento, em proteger os pesquisadores e cientistas, para que eles sejam protegidos e defendidos da ação das trevas. Porque não ignoram vocês que os acontecimentos que ocorrem no mundo físico são precedidos de acontecimentos extrafísicos do lado de cada vida. E enquanto forças da escuridão se reúnem para solapar as bases da civilização terrestre, também do lado humano existe uma confluência de poder querendo dominar o mundo. Sim. E não é a primeira vez em que vírus desenvolvidos em laboratórios são planejados estrategicamente para que possam fazer um estrago e um abalo a nível mundial. Nós trabalhamos entre estes que foram, por assim dizer, os autores de alguma ideia, os artífices do mal. E trabalhamos principalmente na base do pensamento, com um diferencial que às vezes os encarnados não têm e que só é possível vendo do lado de cá, como se vê de uma montanha mais alta tudo que ocorre. Nós não vemos naqueles que erram, naqueles que supostamente exageram, aqueles que falam coisas aparentemente indevidas, como inimigos nossos, inimigos do bem. Nós vemos como seres humanos que erram, caem, que levantam. Então, nós tentamos de alguma maneira desdobrar essas pessoas para que eles possam desenvolver uma lucidez espiritual, tanto a lucidez extrafísica como da consciência da responsabilidade que está em seus ombros. Durante o sono físico, Durante então, o sono pessoas. físico deles. E para isso nós utilizamos muitos irmãos nossos, muitos agentes, que são nossos agentes invisíveis, que vão conosco junto a esses cientistas. E formamos campos, barreiras de proteção, colocando guardiões próximo deles. Mas é lógico que, considerando, mesmo nós do lado de cá, ainda lidamos com equívocos, não somos espíritos divinos, estamos em ascensão, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, temos que compreender que quem está à frente deste trabalho aí na Terra também erram. Erram na forma de expressar, erram na sua conduta às vezes, erram nas pesquisas. Então, precisamos investir, estamos investindo cada vez mais em quebrar as barreiras que às vezes são criadas pelos humanos. E eu estou falando um pouco mais pensadamente para que minhas palavras não venham a ser ofensivas a este ou aquele segmento. Isto não tem a ver com política, mas existem jogos de poderes, existem famílias grandes na Terra com interesse de diminuir também a população mundial. Existem poderes estruturados que têm interesse em que muita coisa venha abalar a economia, venha abalar a estrutura, a fé do povo em seus dirigentes, que já está abalada há algum tempo. Fortalecer cada vez mais este abalo, ou amplificar este abalo, para que eles possam entrar no cenário mundial e dominar. Então, conhecendo isso, temos que ter compreensão, e nós temos do lado de cá, mesmo com aqueles que estão à frente errando, porque são humanos. Esse erro faz parte, daqui a pouco a pessoa se dá conta do equívoco e vai se refazendo. Nós não podemos afastar, mesmo na área científica, aqueles que ora estão errando. Vamos acolhê-los e protegê-los, porque nesse momento precisamos unir mais todas as vertentes para o auxílio à humanidade. Nós já temos do lado de cá os nossos técnicos, os mestres do espaço, os nossos amigos que virão para a Terra, que chegarão aqui, juntando aos extraterrestres que já estão aqui. A partir
da sexta-feira, dia 10 de abril, contaremos com uma injeção de inspiração na Terra, porque jamais está voltando nessa data. E vejam que as coisas foram divinamente planejadas. Pois é. Já foi avisado com antecipação que o retorno dele, com uma equipe de cientistas de outros mundos, estaria chegando exatamente na data que deveria ser a abertura do encontro mundial, para trazer esse socorro emergencial através de inspirações. Isto não irá evitar que o planeta Terra possa, de alguma maneira, Leonardo, colher os frutos de tudo aquilo que plantou. Como certa vez disse um sábio, chega-se o momento em que todos têm que sentar diante do banquete das consequências para degustá-lo. Todos teremos que sentar diante do banquete das consequências. E chega o momento em que a aferição de valores da terra exige que o terrícola possa enfrentar as consequências, não do que ocorre nesta vida, em que todos se consideram supostamente bons, todos se consideram supostamente pessoas ligadas a Deus e ao Cristo, e ignoramos os conceitos de fraternidade, de equidade, de justiça. E só lembramos disto diante das crises avassaladoras que nos visitam. Nós ignoramos as outras vidas, nós ignoramos a história terrestre. E muita gente pode pensar, Leonardo, que nós, os guardiões, estamos desatentos. O que estamos fazendo? Estamos dando suporte aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros. Você imagina o tanto de enfermeiro que poderia já ter deixado o seu trabalho diante dos desafios que eles estão tendo no momento? E eu vou citar apenas um fator que aparentemente não tem nada a ver com a questão espiritual. Como convencer o enfermeiro que ganha o salário que ele ganha para expor a sua vida por aqueles que ele não conhece, a não ser pelo amor àquilo que fazem? Se refere ao auxiliar de enfermagem, sim, né? Auxiliares de enfermagem. Postos, né, de remuneração mais baixa. Sim, né? Mas eu digo também do enfermeiro. Sim. Eu digo também do professor. Eu digo das pessoas que se expõem. Tem que ter algo muito além do salário. Essas pessoas precisam da nossa proteção. E pergunto o que os guardiões estão fazendo. Nós colocamos em torno de todos esses trabalhadores uma proteção espiritual. Agora é um contingente muito grande em todos os países. Pois é. Mas enquanto também está abalado tudo isto, nós estamos tentando desarticular o plano de duas nações que querem aproveitar o momento para desenvolver armas de destruição em massa e assim que a humanidade se recuperar, fazer um ataque aos Estados Unidos da América, principalmente, e um ataque de ordem econômica para promover a derrocada final dos poderes. Nós estamos trabalhando invisivelmente. Nós estamos imperceptivelmente, de maneira que nem mesmo os obsessores, que nem mesmo os espectros que estão por trás disto, possam sequer perceber nossa presença. E aí que é interessante nós termos a ajuda dos nossos agentes que estão encarnados. E estou falando dos agentes do colegiado de guardiões que estão dispersos pelo mundo e não só aqueles que estão no Brasil. Mas precisamos também de pessoas que nos sirvam de apoio, que ajudem-nos com a energia delas, porque nós estamos lidando com poderes densos da escuridão e precisamos... Estão dando suas últimas cartadas. Exatamente, né, estão em desespero, porque todas sabem que deixarão fora, a Terra definitivamente. Então, antes que a humanidade sofra mais, o que vocês veem hoje é o mal menor. Sim, e é isso que... diante do que algumas dessas nações estão planejando na surdina. E também, diante da tua exposição, o que fica claro é que, então, essa pandemia
vocês estão trabalhando de modo a estabelecer proteção para que a gente passe por essa crise e dela extraia o melhor resultado possível. Certamente, a maneira como passarmos, né, que é esse banquete das consequências, definirá o que vocês poderão ou não fazer a fim de abortar essa outra estratégia. Exatamente, não, né? Muito bem interpretado. Que... Exatamente isto. Agora, trazendo para o âmbito pessoal, Leonardo, nós, muitas vezes, as pessoas acham que nós deixamos acontecer o que nós impedimos de acontecer. E não é isto que ocorre. Nós estamos em ação o tempo inteiro. Agora, a resposta humana à situação que ocorre é que define se a nossa ajuda chega ou não. O problema maior é que a resposta, em geral, só vem no auge da crise. Quando você precisa de ajuda para trabalhar entre os humanos, o que vai ocorrer? Cada um foge para o seu lado, porque isso não condiz com a sua crença, com o seu modo de pensar, eu vou abandonar isso, eu não concordo com isso. Quando a dor chega e bate na porta, volta todos. E aí fala, por que os guardiões não nos preservaram disso? Olha, nós estamos falando há muito tempo. Há muito tempo. De uma maneira mais específica. Desde o ano 2001, viemos alertando e alertando, ora num livro, ora em outro, nas mensagens do Colegiados a partir de 2011, 2012, falando mais. Nós tivemos o espírito de Edgar Cayce, que faz parte da nossa equipe, que veio desde 2008 falando a respeito. E as pessoas acham que a coisa vai acontecer na casa do outro, no planeta do outro. Ou em décadas à frente, que nós não viveríamos. Então, a grande crise, ela se torna crise pessoal, porque quando encarnados, nós não pensamos no outro. E a nossa dor se transforma na dor maior do que a dor do próximo, do que a dor do vizinho. Então, nós queremos nos preservar. Mas hoje, o cuidado que este momento exige, que o desafio desse momento exige da humanidade, é para ensinar o homem que nós não somos ilhas. Se me permite fazer uso da palavra e do exemplo do grande mestre Jastur, quando ele diz que não se pode arrancar a grama do campo sem afetar a última das estrelas. Neste momento, o homem está sendo ensinado que o seu comportamento, a sua atitude afeta o seu vizinho, afeta o seu avô, a sua avó, que foi até agora esquecido. Te obriga a lembrar de quem você abandonou. Te obriga a pensar que a humanidade está inteiramente conectada. Se por um lado nós temos as forças da oposição e do progresso trabalhando, Deus, considerando este conceito como uma consciência que coordena o multiverso, como essa consciência hipercósmica que está além da compreensão do mais elevado espírito que nós conhecemos. Ele, das trevas, consegue tirar luz. Quando ele disse, ou como foi realizado o escrito de Moisés, que de uma maneira muito elegante colocou: haja luz, é porque havia trevas antes. Ele das trevas consegue tirar luz. Ou seja, é no momento deste que arranca do ser humano as maiores expressões de fraternidade. De quem você não esperava, você verá expressões de fraternidade, de união, de boa vontade, o mundo se unindo. De concórdia. Você vê, seja por interesse próprio e egoísta, seja porque está comovido pela dor humana. Quando você esperava que a China enviasse um avião com recursos médicos para a Itália? Quando você esperava que a Rússia enviasse para os Estados Unidos material médico? Quando você esperava que pessoas habituadas a querer mais e a juntar mais e mais e mais, abrisse mão do seu salário, da sua tranquilidade e baixasse o preço de uma coisa e de outra?
para facilitar os mais carentes. O movimento que nós estamos inspirando nesse Brasil, no mundo inteiro, de pessoas que estão movimentando-se em todos os lugares, formando comunidades e saindo de casa e ajudando outros, se expondo para ajudar aqueles que estão carentes. Você não tem noção, Leonardo, do número de pessoas que estão passando fome, prisioneiras dos seus lares. E eu estou falando porque, pessoalmente, eu visitei mais de 1 milhão de famílias com a minha equipe. De famílias, não é de pessoas. Sim. Você não tem noção a situação que está avolumando-se nas favelas brasileiras. Só imagina. Do clamor e do choro, do pranto de pais e de mães de família. Não sabem o que fazer para sequer comprar o arroz e o feijão. Que, aliás, só que muita coisa é mascarada. E os cristãos, ou aqueles que ostentam a insígnia do cristianismo, acreditam que ficar em casa orando vai encher barriga das pessoas. Vai resolver os graves problemas sociais. A humanidade está tendo uma oportunidade ímpar de ser resetado tudo, reinicializado tudo. Toda a humanidade está sendo reinicializada. Como se faz com o computador. Vamos recomeçar, porque até agora nós não soubemos fazer conforme o mestre deu a oportunidade de 2000 anos para que fizéssemos. Precisamos recomeçar. E recomeçar de uma maneira diferente. Enquanto isto, podemos perguntar o que os guardiões fazem por nós. Ora, quando a pessoa fala o que os guardiões fazem por nós, ele está querendo falar com ele e com a família dele. Sim. E que é uma espécie de prestação de serviço. Sim. Assim. Ora, estamos trabalhando com aqueles que poderão te ajudar mais de perto. É da lei divina que nós não fizemos esta lei. Nós somos os cumpridores desta lei. É da lei divina que o semelhante ajude o seu semelhante. E nós inspiramos para que sejam descobertos. Trazemos os cientistas do espaço que estarão aportando na Terra junto com aqueles outros que aqui já estão, para abrir a consciência, para ampliar o pensamento, sensibilizar o pensamento dos cientistas. Precisamos, se realmente queremos ajudar, ao invés de ficarmos, e se me permite, uma vez que eu estou inserido no seu contexto espaço-tempo, falando através do médium, eu pergunto, ao invés de batermos panela, por que não estendermos as mãos? Por que não colocamos as caixas de sons nos nossos apartamentos com o hino nacional, tocando bem alto em determinada hora? Porque o hino nacional brasileiro é uma oração. É uma oração concebida pelos guardiões, inspirada na Terra. Por que nós não nos juntamos aos grupos de pessoas e nossa família, nesse momento, se dedica que seja um dia na semana para fazer sanduíche, fazer cachorro-quente ou fazer outra coisa? E já que a pessoa optou, e considerando a liberdade de cada um, de optar e não sair de casa, que tal disponibilizarmos isso na hora de irmos ao supermercado e doarmos para aquele que está trabalhando no supermercado? Bom, ou os tantos que a gente cruza no meio da rua, é lógico indo e voltando, que eu não estou falando para fazer exatamente isso, mas eu estou falando para se fazer alguma coisa que realmente modifique a situação. Ora, as pessoas pensam por que o brasileiro que nunca teve uma dificuldade dessa está passando por isso. Porque não existe o planeta Brasil. O mundo é muito maior do que o meu mundo, do que o seu mundo. Existe o planeta Terra. E nós estamos, querendo ou não, banqueteando as consequências de quê? Da insensatez,
de não nos cuidarmos, de postergarmos os cuidados com a saúde, porque vem algo, um inimigo invisível, que vai afetar exatamente aqueles que têm problemas mais graves de saúde, que são os mais afetados. Isso é uma grande lição. Onde a humanidade errou? Em que ponto que houve o afastamento desse roteiro que o Cristo cósmico nos deixou? Não está na hora de algo sacudir a humanidade para tentar reinicializar tudo, reiniciar esse programa? Temos que sair melhores, diz o Leonardo, mais conscientes. E não voltar ao normal, porque o normal já era anormal demais para qualquer um. Me perdoe falar desta forma, mas me foi permitido estar aqui para conversar. Caso alguém queira perguntar e tenha mais tempo, eu tenho alguns momentos ainda. Pois então, Watabe. Na sexta-feira que vem, você mencionou rapidamente que a Sexta-feira da Paixão, né? Curiosamente, a sexta-feira que precede a Páscoa, estava marcado para a abertura do Encontro Mundial de Guardiões da Humanidade, que com todo esse contexto da pandemia foi adiado para o segundo semestre. Agora, a chegada do Espírito Jamar, que você mencionou... Não foi adiada. Esta não foi adiada, certo? Exatamente. E na semana que vem, nós vamos estar reunidos para, a propósito do plano dito pelo próprio Espírito Joseph Kleber, que está desenhado junto com a chegada do Espírito Jamar, e vamos ter a live na semana que vem, né? Talvez você nos possa falar, em alguma medida, dos preparos, porque nós queremos reunir o máximo de pessoas, né? Sim. Nesse momento. É bom você falar que vai reunir através da internet. Isso, exato. Congregar aqui de audiência. Muito obrigado, Watabe. Para ficar bem claro. Temos que contar com aqueles que têm medo. Sim. Não é mesmo? Nós não adiamos nenhum planejamento nosso. Tudo vai ocorrer exatamente como foi planejado. Então, contaremos com todos os nossos agentes no mundo inteiro, que poderão estar conectados. E eu gostaria de pedir a vocês para que iniciassem exatamente como inicia o Encontro Mundial, todos de pé, cantando o hino nacional. E no momento em que vocês começarem, que fizerem a abertura desta, vamos nos posicionar como um congresso espiritual. Nós teremos no entorno da sede mundial todos os representantes de equipes de guardiões de todo o mundo. Representantes de todas as equipes. E nesse momento, como faríamos no Encontro Mundial, teremos junto de cada pessoa que virá ao Encontro Mundial, representantes nossos, para conectarmos com mais de 1000 pessoas ao mesmo tempo. Precisamos, no mínimo, de 1000 pessoas para que possamos formar essa esteira energética que facilite a entrada dentro da psicosfera do planeta Terra, desses seres do espaço. Então, neste momento em que fizer a abertura, nós iremos iniciar o processo que está programado para esse próximo final de semana. Nenhum portal vai se abrir, ninguém fique pensando que vai ter portal daqui ou acolá. Nenhuma confluência planetária, configuração planetária, absolutamente nada disso. O que vai ocorrer é um planejamento que vai ser executado e vocês que estarão conectados, junto com aqueles que poderão estar presentes, serão o nosso dínamo, gerador de energia. E lógico que eu nem posso me adiantar aos detalhes, porque faz parte da programação de vocês falar o que vai ocorrer no dia. Mas gostaríamos que tudo ocorresse, se for possível, com música, com alegria, com vibração e até mesmo, por que não dizer, com louvor, seja lá o número que for de pessoas que estiverem presentes. Então, que possamos fazer isso, quem sabe no pátio, porque tem um espaço maior, se isto for possível a vocês, para abrigar aqueles que estarão aqui presentes. Ou nos adequaremos ao espaço de vocês, mas todo o planejamento anunciado por Joseph Kleber,
anunciado por Golan, anunciado por nas todos os entrevistas espíritos que nós fizemos previamente, né, que estão à disposição no irão YouTube. ocorrer da forma como ocorreu. Precisamos chegar a esses laboratórios no submundo, porque uma coisa vocês não perguntaram aos espíritos, o que está sendo realizado naqueles laboratórios que nós iremos implodir. É verdade. Vocês perguntaram o que faríamos, que era implodir toda essa estrutura, mas o que está sendo feito lá, vocês não perguntaram. E é isto que nós vamos colocar fim a essa situação. E afinal você pode nos contar, então, agora que você deu essa deixa? Não, quem sabe no próximo encontro nós falaremos isso para vocês. Mas já dá para vocês terem uma ideia, fazendo a ligação sobre o que eu falei que você falou, claro. Inicialmente, que, como diz as palavras escritas no roteiro do Evangelho, aquele que tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Que Miguel, esse comandante das hostes celestes, possa irradiar o seu pensamento e a sua luz em todos que estão conosco. Que Maria de Nazaré, essa guardiã planetária que administra a misericórdia para o planeta Terra, que possa mandar as suas legiões de representantes da misericórdia e que possa chegar aos lares da Terra, não aos lares somente do Brasil. E que Deus possa dar lucidez, que o Cristo cósmico irradie junto com a energia que vem do centro da Via Láctea. Uma energia especial para ser absorvida por aqueles representantes do bem, que são os médiuns que estão nos laboratórios pesquisando, os médiuns cientistas, os médiuns médicos, os médiuns pesquisadores, para lhes dar lucidez a fim de que possam perceber o nosso pensamento, porque estamos diretamente ligados a eles. E vamos, inclusive, só uma informação a mais que me é permitido passar. Vamos, inclusive, utilizar as energias que já foram geradas e armazenadas pelo colisor de partículas de hadrons para trabalhar com essa energia armazenada nas soluções para o problema que a humanidade está passando, mesmo que ele não esteja funcionando, porque nós armazenamos tudo. Nada se perde. Absolutamente nada se perde. Então, energia nas dimensões... Das duas dimensões e da dimensão física. Agora, o que eu gostaria de pedir, para finalizar, é que os amigos encarnados, espiritualistas, não fiquem pensando que tudo é ataque das trevas. Diminua a sua hipersensibilidade para as coisas do mal e comecem a desenvolver uma sensibilidade racional, se isto pode refletir o nosso pensamento. Interessante. Uma sensibilidade racional. Porque vocês estão aqui, vocês foram chamados para serem os soldados do Cristo nesta batalha. Deixem a guerra por nossa conta e venham na batalha do dia a dia, porque precisamos de altruísmo, de otimismo. Precisamos realçar as coisas boas que estão sendo feitas e que serão feitas, e muitas que vocês não sabem ainda. Precisamos realçar o lado bom do ser humano. É isto que o mundo precisa. Se fizerem isso, já estarão nos ajudando muito. Justiça e paz em nome dos guardiões da humanidade. Esse foi Vatab, que conversou conosco. Ele é personagem de vários livros do Espírito Ângelo Inácio, por meio de Robson Pinheiro. Você pode conhecê-lo mais lá. Eu me lembrei bastante de que no Salmo 95, o versículo 10 se lê: o Senhor ama aqueles que odeiam o mal, né? E ele falou de a gente se preocupar então com o prevalecer do bem, desses valores, destacarmos isso, a sensibilidade racional, uma expressão impressionante, porque tem até muito a ver com a posição do Espiritismo de ser aquela doutrina que quer ter a fé encarando a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É uma grande expressão e a gente, então, prevalecer o bem dessa forma.
Robson Pinheiro, Vatab esteve conosco conversando por longo tempo e a gente acha que já está na hora de fazer o encerramento. Com mais de 1.700 pessoas ligadas, nós queremos agradecer a vocês por estar conectados conosco e pedir para replicar tudo que é possível, para divulgar para os seus familiares. Nós estaremos aqui terça-feira para apresentar uma proposta para vocês, né? Então, na terça-feira faremos uma live especial, né? Então, publicaremos um vídeo, né, para que vocês possam estar atentos. Após essa live, vocês fiquem aí, que nós publicaremos um vídeo que nós preparamos, que a nossa equipe técnica preparou, e eu quero aqui agradecer a nossa equipe técnica. Eu quero agradecer ao Mike, ao Israel, que estão trabalhando incansavelmente, a Elaine, ao Jefferson, a Luciana, ao Jonathan, ao Éder, que estão em casa, ao Lota, que está em casa, que nós estamos trabalhando intensamente. Nós estamos em regime de urgência, gente, fazendo algo. Esse pessoal tudo está fazendo das tripas coração e do coração cérebro, porque estamos em época de guerra, né? Então, quero agradecer esses todos. Então, siga o nosso canal, clica aí no sininho para você receber o vídeo, tá? Nós vamos publicar agora, assim que a gente encerrar a live. E eu quero agradecer a vocês e falar que terça-feira estaremos aqui. Veja o nosso vídeo em seguida. A terça é às 20 horas, horário de Brasília também? Terça às 20 horas, horário de Brasília. Tá bem. Então estejam atentos vocês dos outros países que também estão conectados conosco. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe sua família, que Deus nos abençoe a todos. Deus abençoe nosso Brasil e nosso planeta, né?